No Alerj Entrevista de hoje, eu converso com o deputado Bruno Dauaire sobre o projeto de lei que suspende isenção fiscal no Estado. Vamos conversar também sobre a volta dos policiais militares do interior para os locais de origem e sobre o Estatuto dos Guardas Civis Municipais. Deputado, a crise seria o principal motivo para o fim dos incentivos? Bem-vindo. Marcela, primeiro dizer da honra e a satisfação de poder participar desse programa, poder dialogar com todos os telespectadores da TV Alerj, dizer que momento de crise é momento de reflexão. Né? O Brasil, o Estado do Rio de Janeiro, passa por um momento de reflexão e um amadurecimento, sim, da gestão pública em relação a todo esse contexto que chega ao Estado do Rio de Janeiro. Né? O momento de crise faz com que a gente reflita sobre a eficiência da administração pública. Né? Menos gasto, mais eficiência, com mais serviço, mais atendimento. E a isenção fiscal, nesse caso, num período de crise, deve ser levada à reflexão. A isenção fiscal deixou de entrar para o caixa do Estado cerca de 138 bilhões de reais, conforme o voto do relator Graciosa do Tribunal de Contas do Estado, que ele faz essa avaliação em relação ao problema fiscal do Estado do Rio de Janeiro. E no momento de crise é preciso que a gente discuta sim os incentivos fiscais dados desses anos todos que deixaram e aprofundaram essa crise ocasionada pelos royalties do petróleo. É momento de refletir não só sobre as isenções fiscais, mas de uma máquina pública mais enxuta e mais eficiente. Agora, deputado, como é que ficariam as empresas que financiam ou incentivam eventos culturais e esportivos, por exemplo? Olha, o projeto de lei, Marcela, é um projeto de lei bem simples, né? Ele tem apenas um artigo justamente para fomentar esse debate dentro da Casa de Leis. E a gente conseguiu travar debates importantes, um deles é relacionado à questão da cultura e do esporte. Né? Nós, deputados, já emendamos, o deputado Luiz Paulo, que também é autor do projeto de lei junto comigo, né? Nós já emendamos nesse sentido para excetuar a cultura e o esporte, porque representam um montante muito pequeno perto das isenções dadas, algo em torno de 0,5%, né, em relação a todas essas isenções dadas. Em relação aos contratos que já foram assinados, esses devem ser preservados em nome do direito adquirido e da segurança jurídica, né? Então, as novas isenções fiscais que seriam objetos desse projeto de lei. Agora, é uma discussão longa que eu acho que a Casa vai ter. Nós iniciamos essa discussão através desse projeto de lei e acredito que teremos audiências públicas para que a gente aprofunde e conheça os segmentos que são bons exemplos no que tange aos incentivos fiscais, porque nós temos bons exemplos. Não adianta a gente abominar a política pública de incentivo fiscal. É preciso, sim, a gente reorganizar. Por isso que no momento de crise é importante a gente reorganizar a questão fiscal e a questão arrecadatória do Estado do Rio de Janeiro, que sofre hoje uma crise fiscal também muito grande. Agora, deputado, o projeto já recebeu várias emendas, inclusive uma do governador em exercício, Francisco Dornelles, que de reduzir o prazo aí de 4 anos para 2. O que o senhor acha disso? A princípio, o nosso projeto de lei, ele definia 4 anos como suspensão desses incentivos fiscais. E a gente apresentou isso numa reunião junto com o governador Dornelles, e ele sugeriu que a gente pudesse encurtar esse tempo, passando para 2 anos. Vai ser um debate levado a plenário, a emenda vai ser debatida em plenário, mas não vejo problema. Eu acho que o principal objetivo desse projeto de lei justamente é reorganizar a questão tributária do Estado. E é nesse sentido que a gente vai caminhar o projeto de lei. 2 anos ou 4 anos, o plenário decidirá. Mas, independente disso, eu acho que nós já alcançamos, né, um resultado muito positivo na apresentação desse projeto de lei, que foi justamente fomentar e aprofundar esse debate em relação às isenções fiscais que estavam esquecidos. Né? A partir do voto do relator, a partir dos projetos que esta Casa vem discutindo, é que a gente entrou com esse projeto para justamente fomentar o debate. Então, o resultado em relação ao projeto, a gente já está muito satisfeito, que foi justamente aprofundar a discussão em relação às isenções fiscais. Agora caberá ao plenário decidir se essas isenções permanecerão ou serão suspensas.
Deputado, a estimativa este ano é que o governo deixe de arrecadar mais de 7 bilhões de reais em ICMS, de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias. É um valor superior aí ao da educação, por exemplo, que chega a 4,5 bilhões. Um valor significativo, né? Pois é, o ICMS hoje é o imposto mais impactado em relação à queda de arrecadação do Estado, sem sombra de dúvidas. Obviamente, isso vem da questão da queda do barril do petróleo, que ocasionou uma diminuição em relação ao ICM, mas nós não podemos atribuir apenas a crise em relação à questão do petróleo. As isenções fiscais estão ligadas diretamente porque deixou de arrecadar ICMS para o Estado. Muito embora alguns defensores dizem que esses recursos não entrariam no Estado porque são empresas novas, mas existem muitos incentivos fiscais que ajudaram empresas já constituídas. E aqui eu dou o exemplo da Gaster, né, uma empresa de joia que teve incentivo fiscal. Outros incentivos fiscais dados em relação ao ICM. Existem empresas que o incentivo dado foi maior do que o valor da própria implantação. Então é preciso a gente discutir essa questão dessa política pública de incentivo fiscal. E o ICMS, infelizmente, é o imposto mais impactado e o que tem levado à grande crise fiscal do Estado, a grande crise de arrecadação do Estado, a grande crise que hoje leva o governo do Estado a não pagar o servidor público. Está claro, o ICMS é o imposto mais impactado. Então, a gente fica triste quando a gente vê que o ICMS, depois de tantos esforços dados pela Assembleia Legislativa do Estado, terá uma redução ainda nesse ano. Então, é algo muito triste e que a gente precisa discutir. E essa casa tem feito isso. É preciso rever, né? Exatamente. Rediscutir a questão. O secretário de Desenvolvimento, Marco Capucci, disse que, para o Estado, os benefícios são importantes e que, na prática, não implicam em retirada de valores aos cofres fluminenses. E que somente a indústria automotiva gerou mais de 16 mil empregos desde 2001 e proporcionou a arrecadação, ano passado, de 1,2 bilhões de reais. Como o senhor entende a questão da renúncia fiscal no estímulo aí ao desenvolvimento? Olha, como eu disse aqui no início da nossa entrevista, nós não podemos abominar, nós não podemos rechaçar a importância do incentivo fiscal para o desenvolvimento regional. Há uma grande guerra fiscal no Brasil, né, e entre os estados eles guerreiam em relação aos investimentos, né, nos estados. Acredito que os bons exemplos servem de direcionamento para que a gente possa reorganizar o Estado e os incentivos de que como queremos crescer, quando queremos crescer e de que maneira queremos crescer. Né? Existem bons exemplos em relação aos incentivos fiscais que fomentaram o desenvolvimento regional, mas existem exemplos também que fazem com que a gente tenha algumas dúvidas em relação aos incentivos fiscais. É preciso mais transparência, é preciso o Estado ordenar de maneira organizada a condução desse benefício. Não adianta a gente fazer de maneira desordenada, sem o mínimo critério, apenas preenchendo os requisitos legais, sem saber e sem direcionar para como e onde o Estado quer crescer. Como eu disse, eu não tenho um discurso radical contrário aos incentivos fiscais. E aí eu volto até à primeira pergunta feita na entrevista. Olha, esse momento de crise está relacionado à suspensão? Obviamente. Obviamente, o momento de crise, o Estado hoje vive uma crise fiscal grande de arrecadação. Hoje os problemas do Estado é porque não tem dinheiro em caixa. Então nós precisamos rediscutir os incentivos fiscais e reordená-los para sabermos, olha, o Estado do Rio quer crescer no setor automobilístico, vamos fazer uma política pública voltada a esse crescimento. O que não dá é para dar de maneira desorganizada, desordenada, como foi dado esses últimos anos. Presta atenção, Marcela. O incentivo fiscal, ele para ser dado, ele tem que vir vinculado a uma série de medidas. Porque a partir do momento que nós concedemos incentivo fiscal, nós deixamos de arrecadar para o Estado. E se mantemos o mesmo custo que o Estado tem hoje, a mesma máquina administrativa, sem cortar custo, essa matemática não vai fechar como não vem fechando. Né? Então, vinculado a esses incentivos fiscais, é preciso ter a noção que nós precisamos reduzir o custo da máquina, que nós precisamos enxugar a máquina pública, porque só isso faz com que a gente equacione essa matemática. Agora, no Estado do Rio aconteceu ao contrário. A partir do momento que concedemos incentivos fiscais, aumentamos a máquina pública e, ao mesmo tempo, aumentamos a dívida do Estado. Então, é uma matemática que hoje
não fecha e que leva, sim, ao aprofundamento da crise em relação aos barris de petróleo. Hoje, os incentivos fiscais, embora não de maneira diretamente, mas de maneira indireta, faz com que o Estado hoje aprofunde esse momento de crise, dentro do aumento da dívida e do aumento do custo do Estado. Essa seria uma forma também do Estado pagar os servidores, por exemplo? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Como eu disse, hoje o problema do Estado é fiscal. Hoje o problema do Estado é arrecadatório. Hoje nós não temos dinheiro. Hoje o Estado, ele infelizmente, vende o almoço para pagar a janta. Essas têm sido as medidas em relação à crise dentro do Estado do Rio de Janeiro. E essa não deveria ser, né? A gente deveria ter nos antecipado à crise, como outros estados anteciparam, cortando na própria carne. E hoje o Estado do Rio vive todos esses fatores que se juntam à crise do barril de petróleo. A isenção fiscal, o aumento da dívida e a venda dos nossos ativos do Rio Previdência, que faz com que o servidor hoje seja o cidadão mais penalizado na crise do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, temos outros temas para tratar. O senhor continua conosco aqui no estúdio. No próximo bloco falaremos sobre o retorno dos policiais militares que saíram do interior para reforçar o policiamento no município do Rio e também sobre o Estatuto dos Guardas Municipais. Não saia daí, a gente volta já.